Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra aqui em Salmo, capítulo 115, versículo 4 e 8. Olha o que a Bíblia nos diz. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não fala. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Não emitem som com a garganta. Meu Deus, é muito forte. Torna-se com eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. A Bíblia é um livro extraordinário. Aqui o Senhor, meus irmãos, nos traz uma lição muito forte. Salmo 115, versículo 4, versículo 8. Se a gente meditar na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vê, de fato, que Deus, o Criador, não divide sua glória com ninguém. A glória pertence a Deus. A oração que a gente faz, o pedido que a gente faz, em a gente se ajoelhar, em a gente se encurvar nessa vida, a gente eleva, digamos assim, as nossas orações e pedidos somente a Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a Deus, que devemos adorar, nos encurvar. Somente a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, o Criador dos céus e da terra. Então veja que Deus não divide sua glória com ninguém. Eu fico assim pensando, meus irmãos, minhas irmãs, que Satanás, ele cega a mente das pessoas. E as pessoas ficam assim, perdidas, sem entender o sentido da palavra. Deus, expressamente, Deus condena, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e Novo Testamento. São inúmeros textos bíblicos que o Senhor proíbe nitidamente. Deus proíbe, pronto, e acabou-se. Não existe meio termo. Deus proíbe que venhamos a fazer imagens, que venhamos a nos encurvar, que venhamos pedir alguma coisa, um objeto feito de prata, de ouro, de mármore, de gesso, de barro, seja o que for o material. Deus proíbe expressamente na Bíblia, Se você olhar nas Sagradas Escrituras, são muitos textos bíblicos. Deus proíbe, por quê? Porque a glória pertence só a Deus. A Bíblia diz, irmão, que só existe um mediador entre Deus e os homens, quem é Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É assim que Jesus diz. Então, o apóstolo Paulo diz que o único mediador é Cristo. Nós só devemos se chegar diante do Pai através de Cristo. E as nossas petições, as nossas orações só devemos fazer para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e acabou-se, É simples a gente entender a Bíblia, irmãos, é muito simples. A gente não pode adorar anjo, a gente não pode adorar alguém que morreu, e partiu dessa vida, e ali, a gente vê que as pessoas fazem ali uma imagem de alguém, de animais, de objetos, seja o que for. Nós só podemos adorar a Deus. Jesus lá no deserto, falou expressamente para Satanás
Jesus disse: olha, adorarás somente a Deus e somente a Ele prestarás culto. Então é simples entender a Bíblia Sagrada. Em nenhum texto na Bíblia Deus diz que devemos adorar objetos, coisas, meu Deus do céu, animais, não existe na Bíblia Sagrada. Deus proíbe. Quando eu vejo nas Escrituras, quando Deus permite lá colocar aqueles 2 querubins na arca, mas em momento nenhum a Bíblia diz que o povo tem que adorar aqueles querubins que estão sobre a arca da aliança. Não, aqueles querubins, os 2 anjos que estavam sobre a arca da aliança, ali só representa a glória de Deus. É um simbolismo de proteção, da presença de Deus. Mas em nenhum momento, aqueles querubins da arca devem ser adorados pelo povo. Não, a adoração a Deus, o Criador. Meu Deus do céu. São muitos textos na Bíblia que em nenhum momento, Deus permite que venhamos a se curvar diante de objetos ou outras coisas qualquer. É proibido expressamente. Deus não aprova. É proibido, pronto, e acabou-se. Olha o que a Bíblia diz aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, versículo 4. Isso ainda é a antiga aliança, Olha o que diz: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou embaixo da terra. Muito forte, irmão. Levítico capítulo 26, versículo 1. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Aí o Senhor diz: eu sou o Senhor Deus de vocês. É muito forte. Isaías 47, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória nem a imagens, o meu louvor. A imagens, o meu louvor. Aí você vai aqui, o Salmo que foi lido, Salmo 115, e versículo 4 e versículo 8. Os ídolos deles, de prata, ouro, são feitos por mãos humanas. Aí diz aqui: tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, pés. Meu Deus do céu. Mas nada pode fazer. São ídolos. E as pessoas estão se encurvando diante dessas coisas, praticando a idolatria. Idolatria é pecado diante de Deus. Lá, se você olhar na Bíblia, são tantas passagens que a gente fica até perdido. São muitas passagens lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, na Nova Aliança, no Novo Testamento, que diz que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador, que são animais, répteis, quadrúpedes, as pessoas adorando, animais, adorando tanta coisa. A gente vê essa prática aí lá na Índia, e em muitos outros países, as pessoas adorando animais, adorando, Então vejam, meus irmãos, que a Bíblia condena expressamente. E Apocalipse, aqui, capítulo 22, 15, diz que fora ficarão da cidade santa, do reino de Deus. Não entrarão pelos portais celestiais os cães, aqueles que praticam imoralidade, a idolatria, a mentira, a prostituição. Aí aqui Apocalipse 22, 15 diz, os idólatras, fora ficarão os idólatras. Meu Deus, é muito forte, meus irmãos. Então é a Bíblia que diz. A Bíblia expressamente proíbe, a pessoa
se encurvar diante dessas coisas, objetos feitos de pau, pedra, madeira, feito de cerâmica, feito dessas coisas. A Bíblia proíbe expressamente. Deus não aprova. Não é da vontade de Deus. E não há nenhum texto na Bíblia que Deus diz que devemos fazer imagens, que Deus venha permitir fazer imagens para ser adorado pelo povo, pelas pessoas. É proibido expressamente, está na Bíblia. São muitos textos, são muitas passagens na Bíblia Sagrada. Então não devemos fazer imagens de escultura, não devemos nos encurvar diante delas. Só devemos adorar a Deus, só devemos pedir alguma coisa a Deus e pronto, acabou-se. Não tem o que se questionar, é a Bíblia que diz. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Que venhamos, arrancar essas escamas dos olhos, essa cegueira espiritual. E entender que a adoração, louvor só pertence a Deus, Tá lá no Apocalipse, os anjos adoram a Deus, Os anciões adoram a Deus, os 4 seres, lá de Apocalipse adoram a Deus, A terra adora a Deus, aqueles que têm temor do Senhor. A igreja de Cristo adora a Deus, um crente verdadeiro adora a Deus. Então, irmão, só Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que a gente deve adorar sem curvar, que a gente deve, realmente buscar a presença do Senhor. A salvação só através de Deus. Amém.